Amém. Apocalipse 12, 9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém. Pode sentar. Irmãos, uma matéria que eu sou fascinado, que o Senhor Deus nos tem dado graça para compreender, se chama simbologia bíblica. Esta matéria tem realmente movido uma infinidade de coisas na minha vida, no meu entendimento, e eu vejo como é que tantos que nos antecederam na pregação do Evangelho falaram coisas que não tinham nada a ver com a realidade. E aqui você vê que foi precipitado a antiga serpente. E quando essa palavra chega a mim, me reporta a Gênesis, né? Antiga, já é antiga serpente. E aqui ainda tem outros títulos, né? O grande dragão. E diz que se chama como? O diabo e Satanás, que engana todo mundo, né? Então, dragão, serpente, diabo, Satanás, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. E ainda está falando da antiga serpente, quer dizer, nos reporta para a expressão mais antiga, para a primeira, que é lá de Gênesis capítulo 3, quando o Senhor dá o veredito à serpente. O veredito, na verdade, foi com quem? Com o diabo. O veredito foi ao diabo, não foi com a serpente, porque Deus ia falar com uma cobra. Foi a cobra que falou com a mulher? Não, de forma alguma. Claro, você vai encontrar ainda hoje, incrível, depois de tantas bibliotecas, depois de internet, depois de um monte de dicionário, você ainda vai encontrar pessoas dizendo que a mulher, Eva, estava conversando com uma cobra. Não se assuste não, era uma cobra especial, que sabia falar, essas coisas assim, né? Só nos resta ironizar mesmo, né, irmãos? Porque o que acontece? As pessoas não param para pensar. Já dizia, né, o grande filósofo, nada caracteriza melhor o homem do que o fato de pensar. Aristóteles. Pensar. Mas tem uma filosofia bíblica que diz: bem-aventurado o varão que medita. Como? De dia e de noite. Você tem que pensar. Porque se você pensar, você vai ver que tem certas coisas que não entram na sua cabeça, não tem sentido. Não vamos entrar em alguns detalhes, mas vamos procurar nos prender aqui ao fato de que a igreja hoje vive uma situação que nós identificamos biblicamente, que ela se chama um deserto, tipificado na nação de Israel, né? Que saiu do Egito, da escravidão, da idolatria, do espiritismo, e teve que atravessar um deserto para herdar a Canaã prometida. E tudo isso é símbolo das coisas vindouras. A igreja, nós, cada um individualmente, fomos libertos de um Egito espiritual, que foi a idolatria, foi o espiritismo, foi tudo aquilo opressor, aquela escravidão toda que nós vivíamos. Nenhum de nós é salvo definitivamente, não. Estamos num deserto, estamos sendo provados, amém? Sem dúvida, para daí então entrarmos na nossa Canaã prometida, que é a salvação realmente. E nós vimos que naquela simbologia dos milhares que saíram do Egito, somente 2 homens entraram na terra prometida de toda aquela geração. Isso é uma peneira terrível, e Jesus vem e diz que a porta é estreita e o caminho apertado. Então, atravessando um deserto, nós já falamos sobre isso. O que mais se encontra num deserto?
serpente. Amém? Serpente. Você tem que encarar a serpente o tempo todo. E nós já vimos que elas são símbolos dos demônios, Satanás e seus anjos. Anjo quer dizer mensageiros. Satanás e toda a sua organização. É isso que nós temos que encarar todo dia, todo instante. Agora, Jesus diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer, está em trevas, né? Quando Jesus estava ali em Jerusalém, algumas pessoas disseram: temos por pai Abraão. Ele falou: não, vocês têm por pai quem? O diabo, porque se vós fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, mas agora vocês querem me matar. Homicida desde o princípio é o diabo, vocês são filho dele. E nessa questão, vamos dizer, genealógica, uma genealogia espiritual, não porque é uma genética, mas porque é uma vontade, uma opinião, uma realização das mesmas obras. Por isso que Jesus diz que eles tinham por pai ao diabo, porque estavam querendo fazer as suas mesmas obras. Hoje nós encontramos um monte de pessoa que, mesmo que não identifiquem, estão tendo por pai o diabo, porque estão fazendo as obras do diabo, ainda que inocente. E daí? Um dia eu também já estive inocente e bati a cabeça para o tranca-rua. Um dia eu também estava inocente e rezava a missa para os mortos. Eu estava inocente e botava trabalhinho na esquina e velhinha na pedreira. Era inocente e dava beijinho nos bonecos do Império Romano, da Igreja Católica. Então, ser inocente não quer dizer nada. Que Deus tenha misericórdia dos inocentes. Mas o céu não é, estou em inocência. Não. Deus vai te mostrar e vai te orientar, vai te dirigir, vai te dar a hora da decisão. Amém? E aí, cada um sabe o caminho que vai trilhar. Então, passamos esse deserto, vemos aqueles que fazem a vontade do diabo, por bem ou por mal, por inocência ou por vontade real, não importa. Importa que um processo tremendo vai sendo realizado neste mundo. E a simbologia da serpente é terrível. Desde o começo já diz que ela era o mais sagaz de todos os animais. Você já viu como é que a serpente ela sabe se disfarçar? Você já viu quando é a serpente que habita nas florestas? Se ela estiver enrolada num tronco, você não vê. Você mete a mão em cima sem identificar que é uma serpente. Quando é aquele tipo de serpente que habita no solo, as cores que ela tem, parece que ela tem até uma propriedade de mudar de cor. Ela sabe se ocultar para dar o seu bote. É a prudência, sagacidade. Você sabia que a serpente enxerga mal? As serpentes enxergam mal. Imagina se enxergasse bem. A serpente ouve mal. Imagina se ouvisse bem. Eu estava vendo uma reportagem. Milhares de pessoas são picadas por cobras anualmente. Eu falei, que isso? Milhares e centenas de pessoas morrem que não tem tempo de socorrer nos dias de hoje. Ninguém acaba com aquele réptil. Ninguém detém aquele bichinho. E ele é símbolo do diabo. Pedro diz assim, olha, vigiai, o diabo, vosso adversário, está ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando ele sai da simbologia da serpente, entra na do leão. Epa, ele não é fácil, amém? Mas Paulo diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não fosse realmente Deus nas nossas vidas, você dormia, meu irmão, e não acordava. O diabo não é moleza.
Se nós que temos poder sobre o diabo não tivermos misericórdia das pessoas, acabou para elas. Acabou. Quantas pessoas já tentaram largar o espiritismo? E o diabo falou assim: eu te mato em 3 dias, e matou. Conheci o caso de uma família inteira dizimada. O diabo falou assim: se você fechar o terreiro, eu acabo contigo e com a tua família. Acabou. Mas quantos de nós estamos aqui que largamos toda aquela podridão e podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor? Porque ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força do diabo, e nada vos causará dano algum. Agora, Jesus falou, né? Nós mencionamos aqui: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Você tem que ser prudente. O céu não é para qualquer um. A autoridade do evangelho não é para qualquer um, não. Ah, Jesus deu o poder para todo mundo. Conversa fiada, não deu mesmo. Para ele te entregar a unção, autoridade e poder, meu irmão, você tem que pagar o preço. Lá em Gênesis, nós vemos um castigo determinado para o diabo, usando a simbologia da serpente, e diz assim: sobre teu ventre rastejarás, pó comerás todos os dias da tua vida. Nós sabemos que esse pó significa o pecado, e o alimento do diabo é a rebeldia do ser humano, é o pecado. Este é o combustível de Satanás. Se os homens se voltassem para a doutrina do evangelho e não pecassem, acabou. O que o diabo vai fazer mais no mundo? Mas ele consegue agir pelas vidas que estão em pecado. São os que mentem, são os que roubam, são os que matam, os que se prostituem, os que têm ambição, que têm ódio, vaidade, orgulho. Tudo isso aí é obra dele. Quando foi decretado lá em Gênesis o castigo de Satanás, na simbologia da cobra, o que eu vejo ali? Muitos diriam assim: acabou para a serpente. Tem até gente que diz que ela tinha asa, né? Isso é estupidez demais. Não, pega leve, né? Tinha asa nenhuma, a cobra sempre foi cobra. Não, a cobra andava sobre os pés. Conversa fiada, nunca andou cobra nenhuma sobre os pés. Isso é simbologia, matéria que muita gente não aprendeu porque não quis se lançar sobre os livros. Quando Deus diz: tu vai rastejar sobre o teu ventre, a serpente questionou? Ela aceitou o decreto, porque quem vai questionar Deus? Mas mesmo rastejando, cá entre nós, ele faz um estrago, não faz? Ele faz um estrago. Tem que tirar o chapéu para o diabo, meu irmão. Ele é incansável no propósito dele. É como que ele dissesse assim: eu posso rastejar, mas eu vou em frente. E você? Rastejando mesmo, você vai em frente com Cristo até o fim? Ele vai. Deus lhe tirou. Ele andava no meio das pedras afogueadas. Os pífaros e saltérios estavam diante dele. Querubim ungido da guarda, o aferidor de medidas, cheio de brilho, cheio de glória, cheio de formosura, liderando miríades de anjos. Deus acabou com ele, com tudo, e no entanto, ele empenhou-se em um propósito que tem feito um estrago, não tem? Foi arrancado tudo dele. E, incrível, a glória que estava sobre ele, está hoje sobre nós. As pedras afogueadas que estavam sobre ele, está sobre nós. A unção e a investidura que estava sobre ele, está sobre nós. Por que nós não conseguimos fazer um pouquinho da obra que ele faz? No reverso. Ô camaradinha determinada, esse tal de diabo. Mas eu estou buscando ser tão determinado que eu não valorize nem a minha própria vida. E você, o que está buscando?
Nós costumamos dizer que temos a mente de Cristo. Ora, tenho a mente de Cristo, mas Jesus falou assim, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. É isso que me sustenta, que me alimenta. Aí vem o diabo lá no deserto, rodeou Jesus, chegou diante dele, tu és o Filho de Deus? Olha as pedras em pães. Não, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lança-te daqui abaixo, está escrito, aos teus anjos dará ordem, etc, etc. Não, está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Amém, irmãos? Olha o mundo, eu te dou o mundo. Tem crente que não pode receber essa proposta. Eu te dou o mundo, eu não te dou a metade, eu não te dou 3/4, eu não te dou um pedaço, eu te dou o mundo inteiro, só me dá uma adoraçãozinha, só uma. Está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aí vem Jesus e diz assim, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nós temos condições de vencer a serpente. A unção está sobre nós. O que diz Isaías 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos, abertura da prisão aos presos, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A serpente, ela pode não ouvir, ela pode não enxergar, mas ela se adaptou. Sabe o que ela fez? Ela sente as vibrações do solo no seu próprio corpo. Ela não enxerga, ela não ouve direito, mas ela percebe o mover, a aproximação por ondas de calor. Você sabe o que significa, meu irmão? Sentir as vibrações e perceber as ondas de calor? Significa o mover espiritual. O diabo percebe as situações espirituais que estão rodeando cada um. Por isso que nós temos a promessa, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, porque há um selo espiritual sobre nós, que quando o diabo olha, ele pula de calçada. Tem outros, porém, que ele olha e diz assim, opa, aquele ali eu pego. O que nós temos que nos aperceber? É dos moveres espirituais. A serpente não enxerga direito, mas Jesus disse que nós temos que ser prudentes como a serpente. Ora, como? Ela nem enxerga direito, como é que eu vou ser prudente como ela? Justamente, ela não seguia por vista. Ela não anda naquilo que ela enxerga. O que Abacuque diz? Ele colocou os olhos dele à prova, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos campos a malhada seja arrebatada, não hajam vaca nos currais, todavia eu em espírito me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei Jeová, o Deus da minha salvação. Ele não andava por vista. O que era a figueira, a videira, o que era a oliveira? Símbolos da nação de Israel. Ele falou, diante dos meus olhos tudo pode estar um caos, mas o Deus que eu sirvo em espírito e em verdade. Aí vem Jesus e diz para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, em João 4:24, os cananeus, os samaritanos, vendo a grandeza do Deus de Israel, o que eles fizeram? Os judeus não deixavam eles entrar na cidade nem no templo, eles construíam templos e altares na terra deles também, para adorar o mesmo Deus. E a mulher samaritana estava esperando o Messias, e ela diz, Senhor, eu sei que quando o Messias vier, Ele nos guiará em toda a verdade, Ele nos ensinará tudo. Mulher, eu sou o que falo contigo. Senhor, vejo que és profeta, depois de Jesus conversar com ela. Eu vejo que tu és profeta. Quando ela identificou
a espiritualidade, a divindade na pessoa de Cristo, porque o qualificou como profeta, disse, partiu logo para o ponto principal, a adoração. Nossos pais adoraram nesse monte. Os judeus dizem que adora-se lá. Tu és profeta. Aonde devemos adorar? Mulher, chegou a hora. Nem aqui nem lá. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que não se prendem ao monte de Samaria nem ao monte de Jerusalém, mas que o adoram em espírito e em verdade. Por onde passam, deixam adoração, deixam rastros de poder e glória. Por falar em rastros, a serpente, segundo Salomão, no capítulo 30 de Provérbios, ele fala que há serpentes que não deixam rastros. O que é um rastro? Rastro, se você olha para trás e vê um rastro, aquilo significa marcas de um passado. A serpente não deixa rastro. Ela não está preocupada, o diabo não está preocupado com o que ele fez ontem. Ele quer renovar tudo que ele fez ontem hoje. Ele vive do presente. E tem uns crentes por aí que vivem contando as suas experiências de 500 anos atrás, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não tem a disposição de entrar no seu quarto, como diz Mateus 6,6, e dizer, Deus, renova a minha vida, renova o meu ser, renova a minha estrutura, renova a minha base, me dá uma experiência nova, me arrebata, eu quero falar com a formosura do Senhor. Mas insistem em viver do passado, principalmente algumas lideranças que tem por aí. Ah, eu fui ungido, nós falamos nisso todo dia. E o camarada repousa sobre o título eclesiástico dele, que foi projetado há 500 anos atrás, mas hoje ele é inútil. O diabo não, ele não deixa rastro, ele não quer saber do passado dele. Quantos eu matei ontem? 500 na Iugoslávia, 600 no Paquistão, matei 300 no Irã. Esquece isso, hoje eu quero matar muito mais. Enquanto isso, os crentes estão cantando dentro das igrejas, aleluia, aleluia, maranata, hora vem, Senhor Jesus. Lugar de louvar mesmo, meu irmão, é lá, quando os portais celestiais se abrirem. Aí nós ouvimos, vinde bendito de meu Pai. Aqui é lugar de você arregaçar, meu irmão, a camisa, a manga, e trabalhar. E tem mais, Jesus falou, trabalhai enquanto é dia, porque a noite cedo vem. E como vem cedo, e nós dessa geração bem sabemos que a noite vem cedo demais. Lucas 16:8 diz assim, e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu tenho que tirar essa vergonha de cima do meu ombro. Se bem que né? Você já viu como é que é verdade? Cá entre nós, só nós. Ninguém vai ouvir, não. Quando nós servíamos o mundo, a gente dobrava as madrugadas, não dobrava? Dobrava. Éramos do mundo. A gente investia o nosso dinheiro num prazerzinho besta, não investia? Investia, claro. Eu também já vivi nesse mundo de besteira. A gente gastava dinheiro, como a Bíblia adverte, né? Por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não é leite? Quando a gente era do mundo, que ia bater cabeça lá para uma pombagira, se ela dissesse assim, olha, misericórdia. Se ela dissesse assim, na próxima sessão me traz um charuto, ricantos de mantecoba labassoricantos. Na próxima sessão, ninguém esquecia o charuto. Não é verdade? Ninguém esquecia.
Quando a pombagira dizia assim, na próxima sessão me traz um charuto, ninguém esquecia, saía daquela sessão, já comprava o charuto e amarrava no cinto para não esquecer na próxima. Com Jesus Cristo, ninguém faz caso de nada. Ele fala e as pessoas pisam na sua palavra. Somos vencedores, porque Ele é misericordioso. Somos mais que vencedores, porque Ele nos tem amado sobre tal maneira. Mas se fosse por merecimento, nem a pó nem a cinza nós podemos ser comparados. Quando o diabo dizia assim, olha, hoje é domingo, lá nos terreiros, na terça-feira arreia um trabalho para mim, não passava da terça. Quem não tinha dinheiro ia se endividar, vendia televisão, vendia geladeira, pedia emprestado, mas na terça-feira o trabalho estava lá para os cachorros comer. Estava ou não estava? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Deus manda fazer as coisas, as pessoas esquecem. E o diabo hoje continua mostrando que os filhos das trevas são mais prudentes que a luz. Que os filhos da luz. Você vê que organizações aí que o diabo está liderando, quando diz assim, ó, vem buscar tua fitinha ungida. Ih, haja ônibus. Nesse dia os empresários de ônibus ficam felizes. Tem empresário de ônibus, eu vou te contar isso que você não sabe, eu trabalhei dentro de uma empresa de ônibus. Empresário de ônibus que fica de olho na programação de certos movimentos que eles pensam que é evangélico. Quando eles sabem que vai ter certos movimentos em determinadas organizações, eles duplicam a frota de ônibus só para aquela linha. Porque sabem que aqueles fanáticos e cegos vão pegar ônibus de onde for e vai até lá. E o lucro deles duplica em um único dia. Eles faturam o que faturariam em um mês. Sabe por quê? Porque os filhos das trevas, eles se lançam. Eles são cegos como o pai deles, que é a serpente. Mas eles não andam por vista. Eles se iludem mesmo naquela situação e vão embora. Dão até falso testemunho. Mas Jesus falou, sede simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Prudente como a serpente. Deus disse para ele, tu vai andar rastejando sobre o teu ventre, mas ele se adaptou bem, alimentando-se do pó mesmo. Ele está mostrando o valor dele. Agora, é a hora de eu e você mostrarmos o nosso valor. Amém? É a hora. É a hora de eu e você. Não faça propósito porque eu estou falando não. Mas chegou a hora de nós fazermos propósitos. Eu não vou dar sono aos meus olhos enquanto hoje eu não falar com meu Deus. Vamos começar a mudar a história. Mas não vai ser só hoje, não. Isso tem que ser uma santa rotina em espírito e em verdade. Assim, meu irmão, para concluirmos, Lucas 10:19, já mencionamos e você sabe, né? Eis que eu vos dou poder. Para quê? Pisar serpentes e escorpiões. Eu vou te aconselhar uma coisa: não pise na cauda de uma serpente. Você cometeu suicídio. Não adianta, você pode pisar na cauda e ela vai sair ferida, mas você vai ser morto. Amém? O que isso quer dizer? A serpente tem que ser dominada pela cabeça, tem que ser esmagada. Como Paulo diz, que o Deus da glória brevemente
esmagará a serpente debaixo dos vossos pés. Paulo escreve isso. Esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Você tem que vencer o diabo por completo, meu irmão. É não dar chance para ele respirar. Se levanta e pisa na cabeça dele, acabou a história. Não brinca de ferir o diabo. Não tenta cortar uma serpente no meio, que ainda assim está arriscado você ser ferido por ela e morrer. Você tem que saber dominar por completo. Aí entra Paulo em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Opa, a palavra da verdade, a palavra é vara. Os mais prudentes, quando se aproximam de uma serpente, sempre têm uma vara na mão. Amém? E a vara é a palavra. Que viste, Jeremias? Vejo uma vara, viste muito bem. Por quê? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você tem uma vara nas mãos? Então a serpente não pode te fazer nada. Mas se você não tem a vara nas mãos, nem ouses se aproximar. Mas é triste o que eu vou te dizer para nós encerrarmos. Se você não cresceu e não pegou a vara para desfazer as obras do diabo e aniquilar a serpente, ele vai ficar de pé e vai atrás de você. Porque ele olha e sabe quem tem o selo de Deus e quem não tem. Então, que nós possamos ser semelhante à serpente, enxergando mal as coisas desse mundo, mas atentando bem para o mover do Espírito Santo. Ouvindo mal as coisas, as sugestões deste mundo que tentam penetrar a nossa alma, mas que saibamos, como Paulo diz, andemos, pois, em espírito, e assim não cumpriremos a concupiscência da carne. A serpente não seguia pelos seus sentidos mais aparentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o homem espiritual a tudo discerne e de ninguém é discernido. A serpente tem nariz, não tem? Só para enganar os bobos, porque não é por ali que ela sente cheiro. Ela sente o cheiro pela língua. Por isso que ela toda hora coloca a língua para fora. É ali que ela percebe-se do cheiro. Ninguém discerne ela, não é verdade? Assim deveríamos ser nós. As pessoas olhando para nós não deveriam simplesmente ver uma pessoa comum. Deveria realmente ver em nós o brilho da glória de Deus. Então, meu irmão, para encerrarmos, sede simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.